Que é isso? O que está acontecendo é que no Irã, o evangelho começou a crescer do jeito que a gente ensina aqui num só caminho. No livro Um Só Caminho. Sei. Ou seja, o sal tem que desaparecer. A igreja tem que sumir na sociedade. Ela tem que ser um gosto, não uma visibilização. E o cristianismo quer que a igreja seja uma visibilização. Um mausoléu, um fórum de Deus. A torre. Uma torre, uma catedral. Tem que ser uma visibilização. Quanto mais essas visibilizações urbanas, por exemplo, mais se diz que aquela é uma cidade cristã. Porque tem muita gente domingo que vai nas visibilizações. Frequentam as visibilizações. Já o Evangelho de Cristo não criou nenhuma visibilização. Jesus não mandou botar um montinho de pedras para marcar o lugar da aparição dele aos 7, lá em Tiberíades, na Galiléia. Não mandou que os discípulos venerassem a tumba dele em Jerusalém, de José de Arimateia. Não ordenou que o lugar onde ele fosse batizado, foi batizado, nele fosse erguida uma coluna. Não fez absolutamente nada. Não disse, vejam bem, Betânia tem que ser uma cidade especial porque Lázaro aqui ressuscitou dos mortos. Não fez nada disso. Não construiu nada, não fez nenhum livro. Não tinha um escriba, nenhum copista andando com ele para anotar os seus feitos em loco, toda hora, todo dia, Sim. O tempo todo, o dia inteiro. Não tinha assessoria de imprensa? Nada, ao contrário. Ele disse para o cego que ele curou, não diga nada a ninguém. Disse para o mudo, não diga nada a ninguém. Ele disse, não me exponham à publicidade. Até demônio saía dizendo, tu és o Cristo. Ele dizia, cala a boca, demônio. Cala a boca, demônio. Na sua aí. Diga nada para ninguém, eu não preciso de propaganda. Eu não preciso de propaganda, não me exponha à publicidade. Mas a igreja nunca creu nisso, eu digo a igreja, o cristianismo. Nunca creu. É o que você disse aqui no quadradinho. Nunca creu. Então o que está acontecendo? No Irã, você pode imaginar no Irã, No Irã. Debaixo do antigo Ayatollah Khomeini, o atual Ayatollah Khomeini. Isso. O nosso querido Mahmoud Ahmadinejad. Até há 4, 5 anos atrás. Cara, gente fina. O atual presidente do Irã. Com todas as políticas iranianas, o Irã está tomando conta de todo o Oriente Médio. E a grande declaração do Irã é que ele quer exterminar, tirar Israel do mapa. Tirar Israel do mapa. A bomba atômica é para varrer Israel do mapa. Você olhar para aquele mapa ali e não ter mais nada. Não vê aquilo. Não vê mais aquilo. Não existir mais essa viagem para a gente fazer, nem esse lugar para ninguém morar. Eles querem acabar com aquilo ali. Eles declaram isso há anos e continuam declarando. É uma coisa, eu já falei sobre isso no passado. Você ainda era muito novinho na fé, quando eu falei muito aqui, nos dias do Ahmadinejad, sobre o Principado da Pérsia e o Principado de Israel. Desde o tempo do exílio em Babilônia, eu contei a história desses principados no livro de Daniel e em outras ocorrências bíblicas. Pois bem, no Irã, aonde se você confessar qualquer fé que não seja aquela fé dos ayatolás, que não seja o islamismo xiita,
Porque lá eles são xiitas, não sunitas, não aberistas, não. Eles são daquela denominação específica, e o islâmico, que não seja xiita, lá é perseguido, tem vida dificílima. Até o irmão de fé. Tá. O cristão vai para pena de morte. Será enforcado e pendurado como exemplo lá no Irã. Aí de repente o Espírito Santo, aquela coisa de Jesus, né? Que ninguém crê. Sim. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Enquanto isso, os crentes querendo pentecostalizar o Espírito Santo, marcar culto de avivamento, reunião de avivamento, sem o Espírito Santo, só na gritaria, na emoção, na catarse emocional, sem Espírito Santo. Sim. É onde o Espírito Santo está operando, verdadeiras e genuínas conversões vão acontecendo, segundo o Evangelho, de acordo com Jesus do Evangelho. O que está acontecendo no Irã? É o grupo cristão que mais cresce na Terra hoje. Está crescendo na ordem de mais ou menos 20%. Mais do que qualquer outro grupo cristão no planeta. Só que esse grupo não existe. Ele é como o sal da terra. Ele se diluiu, é como sal na panela. Não dá para você, depois que botou o sal na panela, tirar o sal, não é? Não adianta. Quando salga demais, não é esse o problema? Salgou demais, estragou a comida. Tem que ser o sal, botar na medida certa, porque não dá mais para tirar depois que salga o sal. Então tem que lavar, tirar o gosto da comida. Mas o sal do Evangelho é na medida certa. A medida certa do sal do Evangelho é a medida de Jesus. Dos gestos de Jesus, das palavras de Jesus, do comportamento de Jesus, do jeitão de Jesus, do silêncio de Jesus, da discrição de Jesus, da fé de Jesus no Espírito de Deus, que não precisa de propaganda de nenhuma natureza e faz o que quer, onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ninguém controla. Pois bem, o que aconteceu foi que, debaixo de tanta perseguição, e a igreja parece só conseguir viver bem debaixo de perseguição, o testemunho desses 2000 anos é que toda vez que a igreja virou igreja, tinha perseguição em cima dela. Aí acaba a viadagem. Acabam-se como lá. Não pode ter reunião de pastores, líderes. Então cumpre-se o Evangelho. Entre vós o maior seja o menor. O maior de todos seja o que sirva. Então o líder no Irã é o cara que está servindo caladinho todo mundo. Não tem reunião de ninguém. Quando alguém encontra outra pessoa, olha só a teologia do encontro. Quando alguém encontra uma outra pessoa que dá um mínimo de abertura fraterno, humana, para a conversa, ele já interpreta aquele indivíduo como um potencial discípulo de Jesus, logo no primeiro encontro. Se o cara for amigo e ameno, já é um potencial discípulo. E aí ele não tem nenhuma pressa de falar em Jesus, não sabe nem se falará. Vai só convivendo, andando, caminhando, sem Jesus, sem Bíblia, sem Novo Testamento, sem falar em nada. Se falar e o cara for um X9, no dia seguinte você está enforcado. Então, não pode falar, só pode viver. É o sal. O cara tem que ser ativado no sal, sem palavras. Luz é dentro da casa. Luz do mundo ilumina todos os que se encontram na casa. A casa, a igreja, é a família dele. É reunião familiar, só mulher, marido e filhos, o avó e o avô, todo mundo que creu é que se ajunta naquele lugarzinho ali
E no mundo eles vão encontrando as conexões bem devagar, eles só começam a dizer quem é aquele a quem eles seguem, quando há alguma evidência bem clara da parte do outro de que o outro está igualmente comprometido. Porque o compromisso lá é de vida ou morte. Não tem ninguém brincando de me batiza porque eu gosto de ti, quero publicar nossa foto no Facebook ou no Instagram. Não tem essa ondinha lá. Não tem, isso aqui é viadagem, né? Lá o cara quando diz me batiza, ele está dizendo assim, me marca com a morte. De modo que as raízes são todas de discípulos. Não tem aquele seguidor simpático. Só tem discípulo ou não tem nada. A raiz deles é plantada lá em Jesus. Não há discursos, há orações, muita oração. E ajuda mútua de consolação e ajuda material mútua em silêncio. Ninguém pode saber de nada. Que é isso? E aí vai crescendo, crescendo. Eu ontem fiquei chocado quando o meu amigo Silas me mandou esse. Eu vi que era o volume 2, eu falei, me manda um. E uma coisa interessante, eles amam o povo de Israel, diferentemente das políticas iranianas que querem destruir Israel. Eles oram por paz entre o Irã e Israel e oram pelo povo de Israel, para que eles não sejam destruídos por nenhum ódio, e oram também para que eles não surtem, porque tem uma diferença que pouca gente faz entre o Estado de Israel, que é lá agora o Netanyahu saiu, é do Guntz. Rodou, né? Rodou, mas é o Estado, é o Knesset, do Congresso. Isso aqui não tem nenhum pacto de Deus com o Knesset de Israel. Tem coisa boa e tem coisa muito ruim acontecendo, tem decisões pavorosas sendo tomadas ali. Mas tem, para todo crente, parece que o Knesset é um lugar de oráculo divino, que eles têm que apoiar as decisões a qualquer preço. Quando o povo de Israel vive não apoiando o Knesset, a prova disso é que derrubaram o Netanyahu. Mas crente não, crente, como diz o meu amigo Hugo, é mais fanático por Israel do que qualquer israelense o seria, ou será. É uma coisa doida. Então, eles não sabem fazer a diferença entre o Estado de Israel, entre o povo de Israel, que sempre existiu sem o Estado de Israel. O Estado de Israel só existe de 1948 para cá, mas o povo de Israel nunca parou de existir nos últimos 4.000 anos. É tipo lá de trás, né? É, nos últimos 4.000 anos havia povo de Israel sem Estado de Israel. Povo de Israel no cativeiro, no Egito, por 430 anos. Povo de Israel no cativeiro em Babilônia, principalmente por 70 anos, mas tem judeu em Babilônia, ou seja, na região do Iraque e do Irã, vivendo lá do exílio até o dia de hoje, sem nunca terem saído. O pessoal não voltou. Não, que não voltou. Muitos não voltaram até hoje. E são do povo de Israel, sem Estado de Israel. Então, aí vem agora os crentes e acham que porque surgiu o Estado de Israel, Jesus tem que voltar a qualquer momento. E se você for a favor de Jesus, você pode mentir, roubar, pode ser um safado, pode dizer que bandido bom é bandido morto, pode ser qualquer coisa má. Mas se você for em favor do Estado de Israel, você está cumprindo toda a vontade de Deus. É simples assim o reducionismo. Então, olha só, voltando ao documentário. Eles oram pelo povo de Israel e pedem que o Estado de Israel e os israelianos não entrem num conflito pavoroso que seria destruição para toda a região. O sal da terra que está lá. Que está lá. Está fazendo isso em oração sem o Ayatollah saber onde eles estão. Eles estão sendo procurados e ninguém os identifica. O que é maravilhoso é isso. Como diz o Apocalipse, os santos foram protegidos pela terra.
O dragão jogou uma água. Mas os santos foram protegidos pela terra. Que coisa, hein? Não é uma imagem linda dessa arquetipia? Protegidos pela terra. Pela terra, viraram sal da terra, se espalharam, viraram poeirinha no chão, sim, sem nenhuma identificação. Essa é que é a verdadeira subversão do Evangelho, produzida no Evangelho, no coração das gentes. Então, nós estamos querendo apresentar isso a vocês, porque para mim, essa foi a melhor boa nova que eu recebi até hoje no século XXI. Foi, Caio. Sobre a igreja. A melhor. Só tenho ouvido loucuras. Devendo a igreja deixar de ser igreja. Para todo lado. Virando uma organização de apoio político. Uma besta que emerge da terra. Um falso profeta apoiando os 666, os anticristos, que emergem com poder político entre nós no mundo. Só o que eu vejo é a igreja abençoando o poder político. Igual Apocalipse 13. Não é Romanos 13, onde o povo de Deus se submete a uma autoridade, a uma exousia. Porque ele é bom. Se você fizer o bem, ele te louva. Se você fizer o mal, ele te pune. A essa autoridade a gente se submete onde há justiça. Agora, quando você faz o bem e é perseguido, você faz o mal e é aplaudido, essa exousia, essa autoridade, Romanos 13, vira a autoridade de Apocalipse 13, vira a besta maligna, com o apoio da religião, que adora apoiar bestas malignas. Porque é com bestas malignas, com imperadores malignos, com presidentes malignos, que o falso profeta, que a falsa igreja mais consegue tudo que ela quer, que é poder, dinheiro, influência, posição, propriedade, terreno, espaço e dominação. No Irã não tem nada disso e é a igreja que está deixando os americanos que viram esse documentário perplexos. Porque é a única igreja crescendo no planeta Terra. É essa que ninguém sabe qual é nem aonde está, nem como identificar, nem como a ela chegar. Se eu viajar para o Irã hoje e ficar andando por lá, eu não vou achar ninguém. E se eu perguntar, ninguém vai me dizer nada. Absolutamente nada. E é considerado o crescimento orgânico mais rápido da história. Esse movimento. Porque ele é recente. É. Então, isso é um fenômeno. Por que essa velocidade? É um awakening, é um ativamento, é um despertamento. Por quê? Porque sempre foi assim. Você não viu em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo em Éfeso, foi assim. Até o sindicato dos fazedores de ídolos surtou. Por quê? Porque era assim. Porque tudo era assim um dia. E quando a perseguição era grande, era assim. Foi assim. Foi assim. Foi assim. E quando pegava um cara como Paulo, ele dizia let it be. Porque o nome de Deus vai crescer nas minhas algemas. Como ele diz aos filipenses. Rapaz, a gente não sabe o que é evangelho. O que se tem na história da igreja são arremedos de algo que às vezes de longe parece só um pouquinho com o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho tem o seu melhor ambiente, o seu melhor bioma na perseguição e na falta de liberdade. Aí a gente separa os meninos dos homens. Porque com essa liberdade toda, todo palhaço quer ser pastor, apóstolo e bispo. Se o cara tiver um dom de fazer pessoas rirem, ao invés de fazer stand-up, que dá menos dinheiro, ele vira pastor, que dá uma grana danada. E ele é um sujeito de movimentos. É só uma persona de artes cênicas e nada além disso. Sim. E o que se tem são circos com diversões e entretenimentos.
Até o movimento pentecostal precisa ser um movimento de entretenimento, de música, de loucura, de qualquer coisa, de moveres. Tem que ter mudança no stand-up todo dia. O show tem que mudar, é um Cirque du Soleil, tem que ter todo ano um novo tema para motivar os crentes indo. Tem que mudar as bandas do Rock in Rio. Tem que mudar. Tem que mudar as bandas para o povo continuar indo. Não passa disso, não é igreja, é só uma coisa. É Rock in Rio. O Rock in Rio é mais sincero um pouco. Sim. Porque diz logo de cara o que é e para o que veio. Sim. Agora, por que está crescendo? Porque estão praticando o que o Evangelho ensina. Quando o Evangelho é praticado, é isso que acontece. Essa é a minha ênfase aqui nesse programa Ativar. O que eu estou tentando é levar as pessoas a obedecerem o Evangelho. O nome da palavra obediência é ativamento. Aqui no meu programa, eu só estou mudando a terminologia para ver se o cara pratica. Se praticar, explode, é uma bomba de poder, de graça, de coragem, de raiz. Para a palhaçada, surge um homem, uma mulher dentro de você. A vida fica grave, não é pesada, ela fica grave, ao mesmo tempo em que ela se torna feliz no Espírito Santo. É outro departamento, é outra história. Aí você se congrega para alegrar os outros e a si mesmo quando a circunstância permite. Mas você não depende daquilo para ser você em qualquer lugar do mundo. Você será crescentemente amadurecido e poderosamente inalterável nas suas convicções. Isso é que é poder no Espírito Santo. Vamos lá, Braulinho. É um poder sem institucionalização. É claro, se você quer aquela velha piada, né? De que o Senhor criou todas as coisas e descansou no 7º dia. Aí apareceu a serpente. E o Senhor perguntou: o que achas da minha criação? Ela disse: está quase tudo bom. Por que a gente não institucionaliza tudo isso?